O orçamento secreto, ou as emendas do relator, se caracterizam como uma prática inconstitucional. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo, mas antes, olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou o Dimitri e esse é um grande fórum que nós promovemos aqui para falar acerca dos principais temas sobre a política, ou noticiário político no Brasil e no mundo, sempre à luz da história e das ciências políticas, que são, na prática, as minhas áreas de estudo. Bom, o tema do corte de gastos públicos, ele voltou ao centro do noticiário recentemente, após o ministro Fernando Haddad fazer um anúncio do anúncio, né? Ele anunciou que, em breve, a área econômica irá anunciar um plano de contingenciamento nas contas públicas para o orçamento de 2025. Contingenciamento traduz-se aí como cortes, né? Como um ajuste fiscal. E aí, naturalmente, isso suscitou na sociedade um debate, né? Um amplo debate e especulações sobre em quais áreas esses cortes seriam aplicados, e também se levantou um debate sobre as prioridades orçamentárias, a transparência na alocação dos recursos, que culminou também em questionamentos acerca dos privilégios, como os super salários no judiciário e também a previdência do serviço militar. E um tema que veio à tona foi o tema que nós vamos abordar aqui nesse vídeo, que é a questão das emendas parlamentares. Ora, sobretudo aquelas popularmente conhecidas como emendas do orçamento secreto, que são aquelas emendas do relator, cresceram a um ponto de que se tornaram 1/4 do orçamento da União, do orçamento geral da União. É um valor que ultrapassa os 200 bilhões de reais. Essas cifras impressionantes mostram que isso se transformou em um monstro que precisa ser debatido, sobretudo sobre a sua natureza ser ou não constitucional. Bom, vamos entender um pouquinho como começou isso, né? Lá no governo Dilma Rousseff havia instituído ali uma importante crise política, econômica, social, institucional, que culminaria posteriormente no impeachment da presidente Dilma Rousseff. E nesse cenário, para tentar se agarrar ao pouco apoio que tinha e angariar novos apoios, o governo foi entregando parte do orçamento para o Congresso Nacional. Passado o impeachment da Dilma, veio Michel Temer e se aprovou um projeto de emenda à Constituição em 2015 que tornou obrigatória a execução de emendas individuais. E aí, no governo Bolsonaro, a partir da pandemia e também do enfraquecimento do Poder Executivo, aí realmente houve uma farra, né? Porque ali se instituiu as emendas do relator, a chamada RP9, que é um mecanismo que concentrou ainda mais poder nas mãos das lideranças do Congresso para executar diretamente o orçamento, né? Então, passou-se aí a entender essa prática como o orçamento secreto. Bom, isso aí tem vários desdobramentos, né? Se nós observarmos o orçamento secreto, e é o tema aqui do vídeo, ele compromete pilares fundamentais da democracia no Brasil. Esses fundamentos que estão estabelecidos, sobretudo, no artigo 37 da Constituição, que eu vou ler para você aqui. Ele diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Na minha concepção, o orçamento secreto desvirtua esses princípios constitucionais. Porque, primeiro, questiona-se a eficiência de um orçamento ser gerido de maneira fragmentada, com cada parlamentar enviando esse recurso para municípios que contemplam ali a sua base eleitoral. O princípio da transparência, que é o principal problema aqui, né? Já que os órgãos de fiscalização, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, não conseguem praticar nenhum tipo de rastreamento, não há rastreabilidade para esses recursos. O princípio da legalidade, porque se é inconstitucional, naturalmente é legal, já que a Constituição é a Carta Magna, a lei fundamental de um país, não há um Estado democrático sem Constituição. E o ponto que eu acho que é o principal, que torna o orçamento secreto inconstitucional, que é o princípio da publicidade. O orçamento não pode ser secreto porque ele precisa ser público. É preciso que a sociedade saiba para onde está indo, para onde estão sendo alocados os recursos que são provenientes dos impostos pagos por cada um dos contribuintes. Bom, várias consequências aconteceram a partir disso, né? A primeira consequência política é a mudança da dinâmica no processo eleitoral, com parlamentares alimentando as suas bases com recursos do orçamento secreto e reelegendo agora em 2024 o número recorde de prefeitos. 83% de prefeitos foram reeleitos na eleição municipal de 2024. Esse sistema deve se retroalimentar em 2026, com os parlamentares sendo reeleitos a partir da máquina das prefeituras. Um outro problema que isso gera, que o orçamento secreto nos propicia, e é um debate muito relevante, é que um poder passa a invadir a prerrogativa de outro. Aquilo que era a premissa do Poder Executivo, que era a elaboração da peça orçamentária, ainda que com a aprovação do Congresso e a execução do orçamento, passa a ser feito a quatro mãos. Passa a ser feito pelo Poder Executivo e passa a ser feito pelo Poder Legislativo.
Isso gera uma série de tensões institucionais que estão se agravando, estão se avolumando. O Supremo acaba entrando no pleito, porque muitas vezes em decisões monocráticas, como a recente decisão do ministro Flávio Dino, em setembro de 2024, entende que essa prática é inconstitucional, retém o dinheiro, que gera retaliações no Congresso para com o Judiciário, como essa possibilidade de se votar uma prerrogativa de impeachment dos ministros da Suprema Corte lá no Senado Federal. Bom, quero concluir aqui dizendo que para fortalecer a democracia, nós precisamos de medidas que enfrentem o desequilíbrio do poder no orçamento público, que tornem a gestão dos recursos transparente e eficiente. É preciso regulamentar essas medidas parlamentares, estabelecer critérios claros, públicos, para sua execução e garantir que a alocação dos recursos respeitem os princípios da Constituição, que é o que não está acontecendo hoje. Além de que é preciso, obviamente, deixar aqui reiterada essa posição de que tem que fortalecer os mecanismos de fiscalização, controle social, como os tribunais de contas, Ministério Público, os órgãos de controle interno, e também reequilibrar os poderes, a prerrogativa dos poderes, que é aquilo que a gente tem ouvido popularmente falar como cada poder está na sua casinha. A democracia é fortalecida por cada um de nós quando a gente entende o impacto dessas decisões dos poderes e do poder público sobre a nossa vida, do Estado sobre a nossa vida, e participa efetivamente no debate público. Quero convidar você para fazer isso aqui também, nos comentários. Coloque a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com quem também gosta de política, quer debater sobre temas como esse aqui. Forte abraço!